Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o Diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD no segundo trimestre de 2022, lição dos adultos, que está com o tema Os Valores do Reino de Deus, pois está tratando do Sermão do Monte. Sermão do Monte que foi um divisor de águas. Até antes do Sermão do Monte, interpretava-se de formas particulares, criava uma ideia de como seriam as coisas, de como as coisas deveriam ser praticadas aqui neste mundo. Aí de repente vem Jesus iniciando o seu ministério e traz uma ideia totalmente diferente. Jesus começa a trabalhar não somente com o que é exterior, mas com o que é interior. Até porque o exterior, que é o corpo de Salomão, que volta ao pó, e para que o espírito volte a Deus que o deu. E é esse espírito, é esta alma que é atrelada ao espírito que vão prestar contas diante de Deus. Então o Senhor Jesus veio trabalhar com a essência, deixando de lado tudo que é acessório. E como subtítulo, nós temos que estamos estudando sobre a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Porque o Sermão do Monte é relevante para a igreja. Os ensinamentos do Sermão do Monte não podem passar em branco. Nós precisamos discuti-los sempre. Nós precisamos analisá-los sempre. Pela análise que eu estou fazendo, novamente, do Sermão do Monte, porque nós estudamos este assunto em 2001, no segundo trimestre de 2001 nós estudamos, e agora voltamos a estudar mais uma vez. A gente sempre lê com frequência, mas estudar detalhadamente como estamos fazendo não é sempre. Então a gente tem muitos outros temas para discutir, às vezes tem ensino teológico, quando você abrange muito mais a pesquisa e o ensino acerca da Bíblia Sagrada, mas detidamente assim já faz um tempinho. E quando a gente lê detidamente, vai buscar as posições contrárias, vai ler alguns livros, vai analisar os ensinamentos de outros grandes homens, de grandes teólogos, etc., a gente fica admirado quanto o Sermão do Monte é um texto que é indispensável para qualquer pessoa. Se nós pudéssemos todos analisar o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, detalhadamente, eu creio que o restante da Bíblia Sagrada seguiria a linha que está implantada no Sermão do Monte, porque os ensinamentos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, eles estão todos nesta mesma linha. Então, muito importante. Nós já estamos diante da lição de número 7, para domingo próximo, 15 de maio de 2022. A lição 7 vem com o título Não retribua pelos padrões humanos. Por que vem esse tema? Porque Jesus sabia que já nos seus dias, como não é diferente hoje, as pessoas retribuem pelos padrões humanos. Afinal de contas, nós somos crentes, mas somos humanos. Nós somos crentes, mas somos tendentes. Eu acho interessante quando Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isto é exatamente o que eu faço. Ou seja, nós temos vontade de repente pegar alguém e dar uns tapas, nós temos vontade de dizer um bocado de coisa para alguém, nós temos vontade de levar alguém em juízo, nós já comentamos aqui sobre 1 Coríntios 6, de 1 a 5, nós temos vontade de levar alguém para a cadeia, nós temos vontade de fazer coisas mais, outras coisas mais. No entanto, nós temos também o fator domínio próprio, que está lá em Gálatas, capítulo 5, domínio próprio. Nós precisamos nos controlar. E nesse nos controlar tem muita coisa que a gente deixa passar, justamente para não ter que encarar aquelas consequências. E como já foi dito aqui, de vez em quando alguém parece que está prosperando, porque nós não retornamos para ele o mal que ele merecia receber, e lá na frente ele recebe o mal sem depender de nós, porque já está escrito que todo plantio tem uma colheita. Já está escrito que toda ação tem uma reação. E alguém diz em igual ou maior proporção. Dificilmente você planta um grão para colher um grão. Você colhe uma quantidade maior e não colhe um grão diferente. Uma pessoa não planta laranja para colher melancia. Não, ele vai colher laranja. E o pé de laranja ainda tem espinho. Diz a Bíblia Sagrada que plantando-se vento, colhe-se tempestade. Então, é nesta linha que a coisa funciona. Às vezes, momentaneamente, as situações não são compreendidas. Alguém é taxado por
fraco, taxado por medroso, taxado, mas não é nada disso. A natureza humana dá vontade de fazer outras coisas, mas o tempo faz com que tudo seja devidamente esclarecido e tudo seja julgado. Hoje, na leitura de hoje, quinta-feira, estamos novamente de volta ao livro de Deuteronômio. E eu vou mais uma vez deixar uma dica. Deuteronômio é a repetição da lei, é a segunda lei. Por que existe o livro de Deuteronômio? Porque o povo que saiu do Egito em direção a Canaã morreu no deserto. Eles não conseguiram chegar em Canaã. E muitos que não estavam com idade de ir à guerra, estes tais e outros que nasceram durante o deserto, a travessia do deserto, os 40 anos ou 38 anos e pouco do deserto, porque a bem da verdade foram quase 2 anos peregrinando ali próximo do Egito antes de chegar no Sinai e 38 anos depois do Sinai até chegar em Canaã. Então nós temos pessoas ali de pelo menos 38 anos de idade, já são pessoas adultas. E estas pessoas precisavam reaprender, aliás, ou aprender. A estas pessoas precisava ser reensinada a lei, reensinados os novos costumes, reensinados os parâmetros do reino de Deus. Por isso temos o Deuteronômio, que é a repetição da lei. Alguns até dizem que o Gênesis surgiu depois de Deuteronômio, justamente porque foi entregue a eles o Êxodo, o conteúdo do Êxodo, o conteúdo de Levítico, o conteúdo de Número, foi editado junto com eles o conteúdo de Deuteronômio, mas eles não conheciam como as coisas eram no princípio. Aí teria Moisés escrito, no princípio foi assim, porque Moisés teria começado a escrever a partir do momento que Deus disse, escreve, está lá em Êxodo. Então, nós estamos de novo diante de Deuteronômio, e agora Deuteronômio capítulo 32 e o versículo 35, que é fundamental neste trimestre a gente conhecer. Eu quero parabenizar aqueles que estão assistindo os nossos vídeos e estão comentando. Pessoas até que não são evangélicas, como um amigo, ele me mandou e disse, olha, eu não sou evangélico, mas eu reconheço que esta palavra surtiu um efeito. A outra pessoa mandou dizendo, olha, eu faço questão de todos os dias acompanhar porque vê um refrigério para a alma. E isto é bom. A palavra de Deus ela serve justamente para este fim, para refrigerar nossa alma e para nos mostrar o caminho ao qual devemos seguir. Na sequência, você não deve só ouvir e achar interessante, você deve ponderar a ideia de aceitar a Jesus como Salvador, pois Ele é o único Salvador das nossas vidas. Vamos a Deuteronômio, capítulo 32, e hoje leremos o versículo 35. A epígrafe diz assim na nossa revista: a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Até porque Deus sabe a medida de cada coisa. A vingança pertence ao Senhor. Vamos fazer leitura na Bíblia de Estudo Pentecostal, na versão Almeida Revista e Corrigida. Diz assim o versículo 35. Minha propriedade. Deus está dizendo que Ele tem algo que é de sua propriedade exclusiva. Se outros o fizerem, fazem em desacordo com a sua vontade. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que se resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo. E as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Eu vou ler o versículo 36 só para completar a ideia. Diz assim, porque, então já está explicando o 35, o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Vamos entender aqui uma coisa. Existem alguns textos na Bíblia que diz assim, não tenha inveja do ímpio. Não tenha inveja do ímpio. O ímpio parece que até na sua morte tem folga, que até na sua morte tudo está bem. O ímpio dá aquela impressão que a vida dele é a melhor possível. O trabalho do ímpio é muito menos doloroso, o rendimento do ímpio é muito maior,
O ímpio, hoje com o advento da rede social, o ímpio estampa uma vida que você diz, nossa, era aquela vida que eu queria. O ímpio tem toda esta carga de acontecimentos ou sequência de acontecimentos que às vezes alguém olha e diz, era aquilo que eu queria. No entanto, um dia chegará a prestação de contas de tudo que ele está fazendo. Vez por outra a gente ouve por aí uma notícia. Você ouviu falar de fulano? Aconteceu tal coisa. Você ouviu falar de Beltrano? Aconteceu tal coisa. Meu Deus, aconteceu tal coisa com fulano. E isto não passa de consequência da vida da pessoa. Recordo de meu pai quando estava com 75 anos e determinado dia numa conversa, quando nós falávamos sobre meu irmão, eu dizia, pai, o Francisco é muito inteligente. Meu irmão é inteligente. Meu irmão é um expert em informática. Aí meu pai dizia, inteligente sou eu. Aí eu não entendi por que meu pai disse que inteligente era ele. Aí eu perguntei, mas por que o senhor é inteligente? Meu pai já tinha 75 anos. Aí meu pai disse, inteligente sou eu, que estou com 75 anos e estou vivo. E aquilo me levou a ponderar. E eu já usei este exemplo dezenas de vezes quando eu estou falando com alguém ou especialmente dando um conselho ou ensino nessa área. Por quê? Porque a sabedoria de alguém pode não tê-lo deixado chegar aos 75 anos. A riqueza de alguém pode não tê-lo levado aos 75 anos. A força de alguém pode não tê-lo levado até os 75 anos. Mas meu pai chegou aos 75 anos. Faleceu, meu pai já faleceu, 80 anos, 3 meses e 12 dias. Meu herói. Mas faleceu. Matusalém viveu quase 1000 anos. Mas faleceu. Todos os famosos da Bíblia, especialmente os que estão na galeria dos heróis da fé, faleceram. Qual é a dinâmica que apresenta aqui? É que um dia chegará a prestação de contas. Um dia, os atos que alguém praticou, especialmente contra nós, que nos dá vontade de ir até ele e de acertarmos conta com ele, estes atos vão chegar ao fim. Chega de forma natural, chega de forma repentina, chega de forma consequencial. Porque às vezes a pessoa pratica um ato e às vezes um acidente acontece porque o veículo está em alta velocidade. Então, atos acontecem por displicência nossa também. Ou chega um momento em que o limite dele, do fôlego de vida, encerra e o Senhor simplesmente chama ele e não tem para onde correr. Haverá uma prestação de contas lá na eternidade, se não for aqui. Sendo assim, o Senhor diz muito bem claro no versículo 35, minha é a vingança. Deus assume um compromisso diante de seus servos. Como eu disse ontem, Deus já fez grandes coisas na terra para vingar o seu povo, para proteger o seu povo, para agir contra as nações que estavam contra o seu povo. Eu recordo de quando o povo foi para o cativeiro, que algumas nações em volta ficaram falando mal, apontando o dedo, ficaram rindo. Deus usa dos seus profetas e o profeta sai apontando cada nação em volta. Ó Edom, ó Amon, ó Egito, ó isso, a Síria, tal, e faz uma volta assim com o dedo, como quem diz, olhe, vocês vão ver o que lhes vai acontecer. E na sequência da história nós percebemos que Deus destruiu aquelas nações se tornaram em pó. O quanto que com toda dificuldade Israel ainda hoje permanece e é a nação da promessa. Logo, se você quer realmente agir como servo de Deus, não pratique a vingança, porque a vingança poderá comprometer a tua vida espiritual. A vingança poderá comprometer a eternidade. E se alguma coisa comprometer a tua eternidade, que vantagem tem essa vida? Porque a eternidade é quando nós realmente viveremos, porque viveremos para sempre. Sendo assim, tenha calma, respire fundo, se for o caso, mude de lugar, né? Ontem conversando com alguém disse bem assim, eu bloqueei a pessoa só para a gente não brigar, e eu até compreendi na hora e eu digo, fez bem, para evitar briga, bloqueei, pronto, acabou a conversa, tá bom? No sentido da vingança, que no caso que eu acabei de contar não tem a ver com vingança, mas no sentido da vingança, deixa que Deus tomará providência no momento certo, ou você vai assumir toda a responsabilidade, que Deus aqui está dizendo, calma, que o tempo dele está próximo, eu vou dar-lhe o devido pagamento. Só basta você ler
o versículo 35 de Isaías, de Deuteronômio, capítulo 32. Tá bom? Agora vá lá e se inscreva no nosso canal. Compartilhe, curta, comente, manda para alguém essa mensagem, manda aí para um obreiro, manda para alguém. Esta mensagem aqui é uma mensagem apaziguadora. Nós precisamos apaziguar. Nós precisamos viver em paz. Bem-aventurados os pacificadores. Eu mandei para alguém ontem este texto. Deus abençoe. E domingo próximo nós estaremos juntos na Escola Bíblica Dominical, estudando a Palavra do Senhor, aprendendo que não devemos retribuir pelos padrões humanos. Fica na paz do Senhor.